seguidores e toda a nossa audiência do YouTube. Meu nome é Ana Laura, eu faço parte da diretoria do CAD como secretária. Hoje eu estou com a Duda. Faço parte da parte social ali, das redes sociais. E hoje a gente tem o prazer de receber o professor e o Dr. José Boiago, ele que hoje ministra as aulas, principalmente das matérias cíveis, dentro da Uniso. Muito obrigada, professor, pelo seu tempo, por estar aqui batendo esse papo com a gente. Boa noite, eu agradeço a oportunidade, o convite, Ana, Maria e a todos do Centro Acadêmico do curso de Direito da Uniso. A gente que agradece pela disponibilidade, por poder vir bater esse bate-papo com a gente. E antes de a gente entrar na parte temática mesmo, de falar do direito do agronegócio e do direito digital, explica pra gente o porquê o senhor escolheu o direito. Vem de família, é uma vontade que vem desde a época da escola? Como que surgiu essa decisão? Não, na minha família não tem ninguém ligado à área jurídica, né? Mas desde adolescente eu tinha a intenção de ser militar, né? Fazer parte da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, que forma oficiais da polícia. E geralmente quem opta pela Academia do Barro Branco acaba fazendo ou curso de Direito ou curso de Engenharia Civil para quem vai para o Corpo de Bombeiros, né? Então eu prestei o concurso, passei em todas as fases, mas chegando na fase de exame de vista, acabei sendo reprovado. Então, como a minha intenção era fazer o curso de Direito estando na Academia do Barro Branco, então resolvi seguir nessa linha, né? E aí, então, eu entrei em 1994, né? Na época era um curso ainda de 4 anos, né? Eu me formei em 98, e aí, então, eu comecei a advogar no ano seguinte, em 99, né? Portanto, eu tenho aí 24 anos, né? Na área da advocacia. Mas quando o senhor entrou dentro da faculdade, o senhor já estava pensando ainda na carreira policial? Ou isso mudou? Não. Quando estava dentro da faculdade já foi mudando? Como eu fui reprovado no exame de vista, então quer dizer que não haveria mais condições de eu tentar uma carreira militar, né? Pelo menos para oficial, né? Então eu já descartei essa possibilidade e tentei seguir uma outra área, né? Mas enquanto ainda na vida acadêmica, né, de graduação, eu não sabia exatamente qual seria a área que eu iria atuar, né? E então eu fiz estágios em diversos locais, tanto público quanto privado, e escritório de advocacia, né? E ali eu fui entendendo um pouco melhor como que era a carreira. E desde então eu falei, olha, o meu objetivo é a advocacia. Eu falei, eu vou vencer, né? Tentar vencer na minha profissão dentro da área da advocacia. Isso já linka com a próxima pergunta. Como que foi, quando o senhor entrou na faculdade, como que foi depois que se formou, até o senhor chegar hoje como na área de docência, né, de professor, e chegar na área da advocacia mesmo? Na verdade, como eu não tenho ninguém da minha família, né, nunca tive ninguém da família ligado à área do direito, né, então foi um trabalho muito difícil no começo, porque a advocacia ela demanda um bom tempo até você conquistar um espaço. Então, logo no começo, eu montei um escritório de advocacia, né, e comecei a atuar na assistência judiciária gratuita, né, para eu começar a ter uma experiência maior. E também, como eu fiz estágio no núcleo jurídico do Banco do Brasil, eu tive a oportunidade de logo na sequência me tornar advogado do Banco do Brasil, né? Então eu fiquei cerca de 5 anos advogando para o Banco do Brasil, né, no meu escritório, e chegou um determinado momento que eu acabei sendo contratado por algumas empresas, né, para atuar na área consultiva e também contenciosa. E geralmente empresas têm problemas, né, com bancos. E então chegou um momento que eu tive que optar. Ou eu ficaria
atuando exclusivamente com o banco ou seguiria então esse outro ramo, né, advogando para empresas, né? E aí então eu optei em renunciar os processos do banco e fiquei advogando para empresas, né, na qualidade de advogado terceirizado. O senhor tem formação em Lei de Proteção Geral de Dados e é membro do direito de agronegócio. Como é que surgiu esse interesse, de uma área que tem poucos advogados na área? Onde surgiu o interesse? Como que é o dia a dia na prática disso? Certo. O meu mestrado, só para vocês terem uma ideia, eu defendi a dissertação de mestrado em 2004. Né? Já tem um bom tempo. E o tema central foi aspectos jurídicos da contratação eletrônica. Se hoje nós não temos uma legislação específica, que dirá então lá naquela época. Então era um tema que estava na crista da onda, né? E de lá para cá eu me interessei muito pelo direito eletrônico, né? Pelo direito digital, marco civil da internet. E quando veio a legislação, né, de proteção de dados, eu também fiz especializações, né? Acabei de concluir uma agora pela PUC de Minas, Direito de Uso e da Proteção de Dados. Tenho curso de implementação da LGPD na prática em empresas. Então, essa ligação vem do vínculo desde a época do meu mestrado, né? Que eu já venho me interessando. Tenho livro escrito a respeito desse tema, tenho capítulo de livro escrito a respeito de contratação eletrônica, né? Então, veio surgindo naturalmente. Em termos da Lei Geral de Proteção de Dados, embora seja uma lei de 2018, que entrou em vigor 2 anos depois, né, justo numa época da pandemia, nós estamos vendo que ainda não houve uma receptividade muito grande por parte das empresas. Mas, aos poucos, as pessoas vão tomando consciência, né, da necessidade da proteção de dados e aos poucos as empresas vão se adequando. Né? A LGPD também é praticamente uma política nova que tem no país, né? Porque antes o Brasil não tinha grandes regulamentos sobre... Não. A Lei Geral de Proteção de Dados, como eu disse, né, ela é uma lei de 2018 e tem como norte a GDPR, que é uma normativa lá da Europa. Né? Então, ela tomou como norte essa legislação e de lá para cá, muitas empresas, principalmente as empresas multinacionais, já vêm se adequando e aí tem um efeito cascata, porque elas exigem que para as outras empresas menores, de médio porte, pequeno porte, para que elas tenham relação comercial, uma relação jurídica, todas estejam devidamente adequadas. Então vem um efeito cascata que daqui para frente vai ser uma tendência mais natural, né, de todos estarem adequados. Né? E o agronegócio, como ele se encaixou? O agro, a minha família, né, os meus avós foram retireiros. Essa palavra acho que vocês nem sabem o que significa, né? Porque com o avanço da tecnologia, são poucos os lugares ainda que existem pessoas atuando, né, nessa atividade. Basicamente, tirar o leite da vaca de forma manual. Né? Hoje, com a tecnologia, isso é feito de uma forma bem mais rápida, um avanço tecnológico bem diferente e mais rápido esse tipo de produção. Então, de lá para cá, eu sempre me interessei, né? Os meus primos, eu tenho um primo veterinário, nós sempre estávamos ligados ao agro. Né? E aí depois eu me casei com a Amanda, né, a minha esposa. A família dela é intimamente ligada ao agronegócio também, né? E chegou um determinado momento, em 2008, né? 2008 eu quis entender um pouquinho como que
era advogar de forma interna para a empresa, porque eu sempre advoguei como advogado externo, né? Então vem aquela situação, o advogado externo, ele dá aquele parecer, aquela opinião jurídica de uma forma mais fria. Às vezes ele não entende o dia a dia da empresa. E eu queria ver o outro lado, né? E aí então eu passei num processo seletivo do Grupo Cosan, né? O Grupo Cosan é o segundo, até então, se eu não me engano, era o segundo maior empresa do mundo no setor de sucro alcooleiro, né? Depois o Grupo Cosan ele comprou a Esso aqui no Brasil, e quando foi feita a joint venture com a Shell, né, que se transformou na Raízen, eu já não estava mais no grupo, mas é um grupo totalmente voltado para o agro também, né? Então eu fiquei um determinado período lá e depois eu recebi uma proposta para fazer uma startup de um núcleo jurídico de um grupo de agronegócio aqui em Sorocaba. Embora eles não tenham uma atividade operacional aqui em Sorocaba, mas eles tinham um escritório central aqui, né? Porque Sorocaba ela fica numa cidade bem localizada, próxima a São Paulo, próximo ao aeroporto, tem a Castelo Branco, a Raposo Tavares, né? Então eu acabei saindo da minha cidade natal, que é Piracicaba, e vim morar em Sorocaba, né? Então eu fiquei nesse grupo por 12 anos, né? Só trabalhando eminentemente com o agronegócio. E aí então eu saí desse grupo em 2020 e resolvi fazer uma carreira solo, né, na qualidade de advogado, voltado única e exclusivamente para o agro. E agora, recentemente, esse mesmo grupo me contratou para advogar para ele, só que eu não vou ficar com dedicação exclusiva, né, que eu tenho outros clientes, né, nesse setor, né? Então, o agro veio assim de uma forma natural, né, apesar dessa disciplina não ser muito comum, né, na graduação. Então é tudo muito novo para quem acaba se formando, e a gente tem que se dedicar bastante, porque a legislação é uma coxa de retalhos. Nós não temos assim uma codificação específica, né? Então são assuntos bem detalhados, pontuais, né, em relação ao crédito, em relação a arrendamento rural, parceria rural, condomínio, né? São conceitos que fogem um pouquinho daquelas regras normais do Código Civil, apesar de o Código Civil prever algumas situações para o produtor rural também, né? Imagino que para a região aqui de Sorocaba seja interessante esse tipo de atuação, justamente por ser uma região que vem, né, da indústria, e tem as zonas rurais aqui, nas cidades rurais por perto. E eu sei que Sorocaba tem muita gente do Paraná que né, trabalhava nas zonas rurais do Paraná e veio para Sorocaba. Então, acho que imagino que é um mercado interessante, assim, a região, nesse ponto de vista. Sim, nós temos aí Piedade, São Miguel Arcanjo, tem diversas cidades aqui ao redor, até Capela do Alto, Tatuí, né, diversas cidades voltadas fortemente para o agro, né? Eu faço parte. Eu sou vice-presidente da Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB aqui de Sorocaba. Então, o objetivo é disseminar isso não só para advogados, mas também para entender um pouco das dores dos produtores rurais, para que a gente possa desenvolver trabalhos nesse sentido, né, de auxílio a eles, né? O agro ele representa um mercado muito forte, muito grande para o PIB nacional, né? Só que há necessidade de uma certa estruturação, propriedades familiares, né? Pequenas propriedades que merecem uma atenção melhor, até para que eles possam tomar linhas de créditos melhores, né? Então, eu acho que tem muito ainda
para que a comissão aqui da OAB, da qual eu faço parte, eu, enquanto um profissional, né, da advocacia, possamos, né, atuar de uma forma mais ostensiva no auxílio, né, dessa atividade. E no caso do direito digital, você falou que defendeu o mestrado de uma pauta que já estava ali envolvida. Você já via que no futuro a gente ia precisar, ia ser de tão importância quanto hoje? Ou foi assim, acontecendo? Não, eu vi sim que a tecnologia, né, eu acompanhei um pouco dessa evolução, né, da internet e vi que teria uma grande capacidade ali para o direito atuar junto com a tecnologia, né? Então foi esse um dos motivos, né, pelo qual aí eu acabei desenvolvendo essa dissertação de mestrado. E realmente eu acho que eu acertei, porque se a gente pegar, por exemplo, hoje nós temos internet das coisas, né? O que é a internet das coisas? São esses dispositivos que nós usamos no dia a dia que tem conexão com a internet. E por conta disso, existem muitas facilidades, muitas pessoas gostam, só que tem um outro lado que pode ter invasão de privacidade, causar danos, né, não só mentais, mas físicos também, né? Então eu acho que precisa sim de uma regulamentação, né? Você vê hoje essas questões também de provedores que são postados mensagens, vídeos, às vezes difamadores ou fake news. Então a gente tem que estudar qual é a responsabilidade dos provedores, né? Seja de aplicação, de conexão. Então o direito ele caminha junto, né, com a tecnologia. Então você pega, por exemplo, os chamados contratos inteligentes, né, smart contracts, que eles, né, denominam, né, na língua inglesa. Basicamente o direito ele tem que estar intimamente ligado com um profissional da tecnologia, para que ao estabelecer um determinado contrato, estabelecer as regras, esse profissional do direito transfira essa linguagem jurídica para o profissional da tecnologia, para que ele transforme essa linguagem jurídica num programa de computador. Então, a tendência é essa, né? Eu acho que o direito, quem for atuar nessa área, tem um campo muito grande, né? Não precisa, eventualmente, fazer um curso de graduação, né? Então, se você tem o curso de graduação nas ciências jurídicas e tem intenção de seguir nessa área mais tecnológica, existem diversas pós, né? Então, você pode fazer uma pós-graduação em ciência de dados, inteligência artificial, internet das coisas, que a tendência eu acho que é essa mesmo, né? No futuro nós não sabemos exatamente quais serão as profissões, mas quem tiver da área jurídica sempre ligado à área da tecnologia, eu tenho certeza que não faltará trabalho. E hoje, mais do que nunca, a gente está vivendo uma era assim, que a gente até brinca, né? Que a internet é terra sem lei, de tanto crime que a gente vê, de crimes que, por mais que sejam virtuais, na vida real impactam 100%. Quantos casos a gente já viu de pessoas que tiveram, por exemplo, fotos vazadas, que parece que é no mundo digital, mas quando você vai ver, afetou 100% no real e não tem volta. Hoje a gente já tem uma fusão, né, do digital com a vida real. Hoje eu participei de um congresso de Direito e Tecnologia e eles falaram bastante sobre o Meta também. Parece que o Tribunal de Justiça do Trabalho já tem um tribunal deles dentro do Meta, tem alguns eventos jurídicos que está realizando dentro desse espaço. E o legal do direito digital é que ele acaba abrangendo outras áreas, né? Sim. Do direito como um todo. Então você não vai só focar na parte tecnológica mesmo, mas acaba entrando que nem direito penal, quando se fala de privacidade, de crimes virtuais, a parte contratual, então é uma área bem abrangente. Recentemente teve uma audiência pelo metaverso no Tribunal Regional Federal, eu não me recordo qual foi, da 4ª região, eu não me recordo.
de uma audiência de tentativa de conciliação. Então, se eu não me engano, foi um mutuário da Caixa Econômica Federal. Com a Caixa Econômica Federal, essa audiência foi feita dentro do metaverso. Então, quer dizer, até o próprio Poder Judiciário já está iniciando, né, a adesão a essa tecnologia. Sim. E, então, a tendência é essa mesmo, né? A gente se acostumar, né, ter uma mente um pouco mais aberta para essas tendências, né, essas tecnologias, e tentar extrair o máximo de melhor, né? Na pandemia, a gente também teve uma virada de chave que não tem volta mais. Tanto que entrevista, tudo acabou sendo virtual. E hoje continua. Muita coisa que a gente aprendeu na pandemia, hoje mantém. Exatamente. Eu me recordo que quando surgiu a possibilidade de se fazer audiência virtual, teve uma grande resistência, principalmente na área do processo penal, né? Advogados alegando nulidades, e depois com essa pandemia, né, que nós praticamente não tivemos outra alternativa, houve uma recepção bem melhor, né, em relação aos fatos anteriores à pandemia. Então, quer dizer, a gente acaba trazendo alguma coisa de bom também, né, recepcionando algumas coisas boas, né, em relação à tecnologia, né? Sim. Na verdade, os grandes movimentos tecnológicos a gente vê nesses momentos de apuros, né? Isso. Geralmente os grandes avanços vêm nesses momentos, vêm durante guerras, daí no caso teve a pandemia e aí acaba tendo... Porque pelo que eu vejo e pelo que eu vejo os profissionais conversando, o judiciário, no momento que teve a pandemia, ele não estava nem um pouco preparado, tecnologicamente falando. Então acabou sendo um susto também, né, dentro do sistema judiciário para poder se adaptar ali à Covid. Exatamente. Agora a coisa ficou mais, como a Maria disse, né, ficou mais natural, né? Então, eu acho que a tendência é essa mesmo, utilizar ao máximo aí da tecnologia para poder termos um processo um pouco mais célere, né? Sem atropelos, né? Sem atropelos a princípios constitucionais, mas um processo mais célere, né? Então, a tecnologia, eu acho que é algo inerente à nossa atividade, tanto pessoal quanto profissional, né? Sim. E, assim, tanto o agronegócio como o direito digital, eles são áreas bem diferentes, mas ao mesmo tempo eles são áreas muito diferentes do que a gente já tem, que a gente tem no direito, e são áreas muito próprias, né? São muito específicas. Para os alunos que têm interesse nessa área e querem trabalhar com isso depois que se formar, o senhor acha que dá para ir direto, se focar nessas áreas? Ou seria interessante passar pelas áreas mais comuns, como, sei lá, direito contratual, e depois ir para um direito do agronegócio, um direito digital? Ou o senhor acha que já dá para se formar e focar nessas áreas? Assim, tem uma certa visão, só uma observação, tem uma certa visão que o direito digital, ele está bem distante do agro, né? Mas, na verdade, eles se entrelaçam, eles se encontram. Hoje você pega muitas questões tecnológicas sendo aplicadas na produção rural, né? Então, existe sim uma certa aplicação do direito digital, né? Nós estávamos falando aí da LGPD, o produtor rural também tem que se adequar à LGPD, por exemplo, né? Então, existe sim essas áreas estão intimamente ligadas, né? Então, em relação ao egresso aí, né, da universidade, que ele quer começar a advogar nessa área, eu acho que uma coisa não exclui a outra. O que importa é que ele tenha uma boa base teórica. E se ele não teve uma disciplina do agronegócio, né, ou do direito agrário, né, que é um outro ramo, né, do direito, na fase de graduação, eu acho que ele pode sim iniciar com essas atividades mais do dia a dia, né, o direito contratual mais usual, e paralelo a isso ele se especializar, fazer uma pós-graduação. Hoje nós temos alguns cursos de pós-graduação
aqui no Brasil bons cursos, né? Na GV, na USP, aqui na Exalc, né? Em Piracicaba, né? Que trata disso. Na PUC também, inclusive tem curso presencial e online, né? Então, acho que antes do advogado que não tem essa experiência iniciar essa atividade, eu acho que primeiro ele tem que se preparar, porque é um ramo bastante diferente e se ele quiser já iniciar nessa vida prática, ele pode ter alguns dissabores, né? Então, para que ele tenha aí um início mais sólido, né, na sua carreira, eu recomendo que, antes de mais nada, ele faça alguns cursos, né, de especialização nessa área, nesse ramo de atividade. Ou do agro, né, porque quando a gente fala agro, parece que é algo mais específico. Não, dentro do agronegócio, nós temos uma infinidade de temas, né? Desde o direito do trabalho, até o direito contratual, até formas de tomar linhas de créditos, né? De financiamentos bancários que são totalmente específicos, né? Com normativas específicas. E aí também tem algo ligado ao meio ambiente também, né? O produtor rural hoje ele é muito consciente com o meio ambiente. Então, existe um cadastro que se chama CAR, Cadastro Ambiental Rural, né? Ele vai praticamente mapear a sua propriedade rural lá dentro de um georreferenciamento, vai ser localizadas áreas de preservação ambiental, áreas de reserva legal, entendeu? E hoje, com a tecnologia, tudo que o produtor rural está fazendo, ele está sendo monitorado em tempo real praticamente. Então, se um produtor rural ele corta uma árvore que seja de uma área de preservação, de uma APA, de uma APP, né? A APA é a área de preservação ambiental e a APP é a área de preservação permanente, né? E tem também a reserva legal. Automaticamente o satélite em tempo real ele já verifica, né, essa situação. Então existe desdobramento tanto na área de autuações, né, AIA, né, que é um auto de infração ambiental, e pode ter desdobramento até na área criminal. Então as coisas não estão mais daquele que muitos pensam, o produtor rural ele só está desmatando. Não é dessa forma, né? O produtor rural ele está bem ciente, consciente, né, do seu trabalho no campo e convivendo também com o meio ambiente, né, para preservar, porque aquilo é o sustento dele, né? Então existem diversos mecanismos, né, de fiscalização para que o produtor rural possa entender o que está acontecendo e também ser monitorado, né? Então, quer dizer, é uma área muito bonita, é uma área que gera muito emprego, o agronegócio está gerando muito emprego, né? O Brasil sustenta diversos países, né? Seja da Europa, seja da Ásia, da Oceania. Então, aqui o Brasil é um país eminentemente exportador no agronegócio, né? A única coisa que eu acho é que a gente deveria ter mais tecnologia, né? Porque muitas coisas, vamos supor, a gente planta um café aqui, exporta o café, aí lá eles industrializam e aí volta para cá com valor agregado, sendo que se a gente tivesse tecnologia, a gente poderia ter esse valor agregado, ter mais empregos, né? Sim. Então existe uma necessidade de um incentivo, né, de governo federal, governos estaduais, municipais, né? E se tem incentivo, aumentar mais ainda esse incentivo, né, para o produtor rural. Quando eu falo produtor rural, não é só a pessoa física, é uma outra situação, para vocês verem como que é muito específico, é muito nichado esse ramo, né? Que o produtor rural hoje ele acaba tendo que trabalhar na pessoa física, ao invés de trabalhar na pessoa jurídica. Tudo por conta de obtenção de linha de crédito, né? Existe uma forma de se declarar imposto de renda, né? Então ele acaba
declarando imposto de renda na pessoa física, né, que acaba misturando ali a pessoa física particular com o ramo de atividade dele, né? Tem um anexo na declaração do imposto de renda que se chama anexo rural, né? Então, eu acho que precisa de um certo incentivo maior, né? Uma maior proteção nessa situação. Até por conta das intempéries, às vezes nós temos estiagem, dá uma quebra na lavoura, ou porque choveu muito, dá uma quebra na lavoura, e assim sucessivamente, né? Então é um ramo muito bonito, né? É um ramo que envolve não só a área jurídica, mas diversas outras áreas, né? E o bacana é que o jurídico, como eu estou nesse ramo, eu vejo o jurídico tem possibilidade de conversar com diversas outras áreas, e isso é muito bacana. Acho que né? isso é o mais bonito da nossa área, é isso, que ela está em absolutamente todas as outras áreas, você consegue encaixar o direito. Então, às vezes, eu converso com um topógrafo, né, que precisa fazer uma medição numa área, às vezes eu converso com um agrônomo, né, que precisa atuar um pouquinho no campo, às vezes num auto de infração, eu converso às vezes com um veterinário, com um técnico de segurança do trabalho. Então, essa possibilidade que o direito dá, né, de ter uma visão bem ampla, né, naquele ramo de atividade. Eu acho isso muito interessante. A gente percebe, mudando um pouquinho de assunto, que você é bem ativo nas redes sociais também. No Instagram, a gente vê bastante seus posts. E eu queria perguntar um pouco, o senhor gosta, tem algum objetivo maior? Como que surgiu esse interesse? É bacana essa pergunta, porque olha que interessante, né? Antes, vou falar um pouquinho antes da pandemia. Antes da pandemia, e a vestimenta, a forma como a pessoa se apresenta, eu acho que faz a diferença. Eu não estou querendo, sem qualquer preconceito, mas a minha experiência mostra isso, né? Então, eu já tive a oportunidade de, no estágio, o advogado falar, olha, é melhor você colocar um terno, porque nós vamos fazer uma visita a um determinado cliente. Por outro lado, no agro, o produtor rural, ele é uma pessoa mais simples, né? Simples no trato, na vestimenta. Às vezes é uma pessoa de posse, né? Com muito patrimônio, mas ele é uma pessoa mais simples. Então, quando você chega com um terno e gravata, às vezes assusta. Né? Então, a vida acabou me mostrando isso aí. E quando eu fiquei eminentemente full time para esse grupo que eu trabalhava, né, que eu fiz essa startup do núcleo jurídico, eu praticamente não usava terno e gravata. Eu cheguei a ir lá na Avenida Paulista, na Justiça Federal, no dia 24, véspera de Natal, 24 de dezembro, para peticionar, para despachar com o juiz. Eu de botina, calça jeans, e pedi lá, falei, olha, para escrevente de sala, pergunta para o juiz se ele pode me atender, né? Aí ele me atendeu, tudo bem. O que eu estou querendo dizer com isso? Que enquanto advogado interno, a gente acaba atuando de acordo com aquele ramo de atividade, né? Então, eu nunca me preocupei em estar em rede social, por exemplo, né? Mas depois que eu saí desse grupo, eu falei, bom, eu agora vou fazer uma carreira solo, né? Eu preciso me mostrar. E aí, então, é que eu resolvi ficar um pouco mais ativo na rede social, né? Então, a rede social, eu acho que é um bom canal de comunicação, né? Até para as pessoas verem, né, o jeito que você trabalha, né? Às vezes, por um comentário que você faz, já é um diferencial. Então, isso acaba tendo um certo engajamento e um certo relacionamento com algumas pessoas, né? Então, e às vezes, eu tenho por exemplo, meu Instagram privado, né?
Mas no meu Instagram profissional eu acabo também colocando algo pessoal, né? Que eu vejo, que eu acho que nós estamos tratando com seres humanos, né? Humaniza, Nós somos... né, a pessoa do advogado, para não Exato, ficar aquela não é uma figura coisa robótica, né? Então eu procuro sim mostrar, olha, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, né, na área profissional, ou então um passeio que eu fiz. Eu acho que acaba humanizando, realmente essa a palavra, né? Então eu acabei verificando que a rede social é um canal de comunicação muito bom, já me trouxe retorno, tá, para minha vida profissional, e aí eu acho que eu estou no caminho correto para poder fazer essa divulgação. Sim, hoje em dia a parte de marketing do advogado, hoje em dia é pura rede social, né? Hoje já tem até cursos sobre isso, como usar o seu Instagram para poder se promover. E assim, geralmente, as pessoas quando vai saber de uma loja, um serviço, uma marca, e um profissional, elas justamente colocam em redes sociais para ver se encontra, pelo menos o rosto da pessoa. Né? Na área da advocacia, eu percebo que é muito uma relação mais pessoal, né? Então, muitos clientes que chegam por indicação, né? Sim. Mas tem uma era, assim, o pessoal mais jovem, né? No escritório, eu já cheguei a perguntar para os advogados mais jovens, né? Olha, se você precisar de um determinado profissional, o que você vai fazer? Muitos falaram, primeira coisa, eu vou no Instagram, né, fazer uma pesquisa. Eu já venho de uma outra era que, se eu precisar, eu ligo para algum amigo, olha, estou precisando disso, tem alguém para indicar. Então, na área da advocacia, eu acho que você tem que fazer as duas coisas, né? Fazer a sua divulgação, né, no marketing digital, mas também não deixar de ter contato com as pessoas, né? Porque esse é o diferencial. Porque se você não tiver, no meu entendimento, né, esse viés de contato pessoal, você não vai ter aquele traquejo de saber como lidar com uma determinada situação, até para poder entender o problema da pessoa. Sim. E aí essa parte humana de contato com o cliente, que eu imagino que vai fazer com que ele possa te indicar depois, Sim. né? Porque é difícil você indicar um advogado que você vê, às vezes, uma agência online, nunca conversou pessoalmente. Ainda mais quando se trata de clientes mais velhos, né? Porque exatamente. imagino que no agro tenha, né, os seus clientes sejam pessoas mais velhas. Isso. E aí esse contato pessoal, assim, né, é mais importante para elas. Exato, Na questão do agro tem uma certa resistência para determinadas redes sociais. Né? Então o Facebook é melhor, o YouTube é melhor, né? Agora o Instagram nem tanto, né? O WhatsApp eles já estão mais acostumados, né? Mas assim, é uma relação mais pessoal no agro. É que vem uma nova geração, né? Como vocês, jovens, que estão mais acostumados, então eu acho que tem que fazer um pouco no Instagram, um pouco no Facebook e também aquele relacionamento pessoal, né? Dependendo do perfil, né, da pessoa. Nada como tomar um cafezinho ali, né, olho no olho, que faz toda a diferença. Fazer essa mediação entre os dois caminhos ali. Isso, você exatamente. comentou um pouco dos vestimentos. Uma dúvida que me surgiu. Por mais que a advocacia tenha essa ideia de se formar, o escritório, você prefere o quê? Gosta mais da parte do campo, do escritório, ou dos dois? O campo, assim, é uma higiene mental para qualquer um, né? Não sei se vocês já tiveram essa possibilidade, né? Essa experiência. Então, quando a gente está lá naquela rotina, ou desenvolvendo um contrato, ou participando de uma reunião, ou cumprindo um prazo, né, numa petição, a gente sai do escritório, seja escritório, home office, e vai para o campo, né, onde precisa ter contato para entender alguma coisa ali que aconteceu, um acidente do trabalho, por exemplo, né? Então a gente acaba passando, né, por uma lavoura, vendo um pivô de irrigação,
Aquilo é totalmente uma higiene mental, é muito gostoso, né? Eu não vou negar que eu gosto disso, né? Mas, obviamente, que a minha área é mais burocrática, né? Mas o que acontece? Por exemplo, eu tenho que conhecer, né? Não é só ficar na frente do computador e escutar o que o cliente vem falar para a gente. Então, se a gente tem condições de ir a campo, é a melhor coisa, né? Então, eu vou falar um pouquinho de uma outra área, né? Eu estou falando do campo, vou falar um pouco da indústria, né? Então, você pega frigoríficos, né? Então, chega lá, seja gado bovino, gado suíno que o frigorífico abate, eu tenho que entender como que é todo o mecanismo de abate. Então, eu tenho que colocar roupa, vou lá, entendo como que é todo o sistema da indústria, né? Para poder, eventualmente, apresentar uma defesa num auto de infração, né? Entender como que é o dia a dia. É uma área que você tem que tirar ali o salto, tirar o paletó e se sujar, botar a mão na massa. Exatamente. Então, eu vou para uma granja de suíno. Então, não é assim, pegar e ir lá com a roupa que eu tô. Tem que pegar, tomar banho, colocar uma roupa própria para você entrar numa granja de suíno, né? Então, a gente precisa, né, ter esse contato, faz toda a diferença, né? E falando um pouco de vestimenta, a pandemia ela mudou muita coisa, né? Antes, aquele advogado de escritório, né, se ele chegasse sem um terno e gravata, ele não era tão bem visto, né? Hoje, eu participo, por exemplo, eu estou chegando agora de São Paulo, né? Eu estive lá num escritório de advocacia e nenhum advogado de gravata, né? Num grande escritório lá em São Paulo, nenhum advogado de gravata. Tenho contato com empresas, por exemplo, de auditorias, né? De empresas multinacionais que praticamente aboliu a gravata, né? Essa questão de home office, né? Reuniões virtuais, acabou deixando um pouco aquela formalidade muito grande. Então, obviamente, quando a gente vai até um fórum, fazer uma audiência, né, fazer uma sustentação oral no tribunal, presencial ou virtual, aí sim, né, o recomendado é que se ponha um terno, uma gravata, mas o que eu tenho visto é a abolição, tá, desse rigor, né, formal, tá? Tanto no ambiente, obviamente, no agro, que isso nunca existiu, mas também no ambiente corporativo, com raras as exceções. Hoje, né, tem os escritórios de advocacia, eles costumam fazer a sexta-feira casual, né? Em que o pessoal vai com roupa mais casuais mesmo, calça jeans, etc. Exatamente. Aí acaba indo com uma calça jeans, né? Uma camisa, né? Então, existe sim essa tradição. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Foi muito importante trazer esses debates, que apesar do mundo que a gente vive, a gente não vê muito isso, né? Eu agradeço a oportunidade, né, de poder conversar com vocês, explicar um pouquinho mais da atividade da advocacia, né, do dia a dia, em específico aí a atividade do agronegócio. Agradeço também o centro acadêmico e continuo à disposição de vocês. Muito obrigado. É uma honra receber o senhor. Obrigado. E muito obrigada por todos que assistiram e ao pessoal da produção da Unido que nos forneceu esse estúdio.